E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos fazer hoje um pequeno estudo, uma coisa bem breve mesmo, tá? A respeito do capítulo 1 do livro de Apocalipse. E aí, quem é que tem medo do Apocalipse aí, tá? Veja, infelizmente, o livro de Apocalipse, que foi dado pelo Senhor Jesus ao apóstolo João, lá depois dos anos 70 da nossa era, alguns autores falam que foi escrito logo depois, lá por aí pelos anos 80, 90 da nossa era, justamente quando João estava preso lá na ilha de Patmos, ele recebeu essa revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um livro de esperança. É um livro que foi escrito numa época de grande sofrimento para os cristãos e que o Senhor Jesus, vendo, né, a situação em que a igreja dele se encontrava, eu fico imaginando, né, o que é que aqueles cristãos daquela época andavam pensando, sofrendo e imaginando. Tá? O que a gente muitas vezes passa é que hoje não é nem sombra, certamente, do que eles passavam. Tá? Mas infelizmente esse livro ele foi colocado durante a nossa história, né, infelizmente por alguns líderes religiosos, como um livro que fosse para levar medo para as pessoas. Tanto que várias pessoas, logo quando quer se referir à catástrofe, falam em apocalíptico. Tá? E não é nada disso. Inclusive hoje, a gente vivendo esse problema todo do coronavírus, nessa pandemia que está ocorrendo nessa nossa época agora, né? Estamos justamente em época de isolamento social. As pessoas já começam a falar, né? E falam um monte de coisa a respeito do Apocalipse. Mas, na verdade, não é nada disso. O Senhor Jesus ele não queria meter medo em ninguém. Né? E principalmente para aqueles que estão cobertos pelo sangue dele, para aqueles que já receberam ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, por isso, ninguém precisa ter receio de adentrar por aquilo que está colocado no livro de Apocalipse, porque, como eu disse, é um livro essencialmente de esperança para os cristãos. Mesmo aquelas repreensões, né, que estão presentes lá, principalmente, né, ali nas cartas do Apocalipse, a gente vai verificar muito bem que é o sentido de proteção e de amor do nosso Senhor para com o seu povo. Mas vamos lá, eu acredito que já tenham lido, e a referência que nós temos é aqui da revista Apocalipse, editada pela editora cristã evangélica, certo? Nós temos alguns slides também que são publicados pela própria editora e que é o material que nós estamos utilizando na nossa classe de ABD da Igreja Batista Memorial, a classe de Apocalipse, classe de adultos. O nosso texto básico ele está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 20, tá? E existe um versículo-chave nessa passagem, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O nosso Senhor Jesus, no versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse, diz muito claramente que Ele é o princípio e fim de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo. Ele já foi, Ele é, e Ele sempre há de existir. Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que tem todo o controle das nossas vidas e do mundo em suas mãos. O que é que a gente quer nessa lição? Que a gente consiga visualizar a majestade de Jesus Cristo, entender que Ele é fundamental. Esse é um conhecimento fundamental para o avanço do estudo do livro de Apocalipse. Então veja, Apocalipse quer dizer revelação, é a revelação de Jesus Cristo para o seu povo. A gente já sabe que o autor do livro é o apóstolo João, tá? Que escreveu lá quando estava preso na ilha de Patmos, uma ilha que era utilizada pelo Império Romano, situada ali na região da Grécia, no Mar Egeu, e que ele escreveu essencialmente essa carta para aquelas igrejas, para 7 igrejas que estavam situadas próximas ali de Patmos. Para a gente entender hoje, essas igrejas do Apocalipse que se situavam na Ásia Menor,
elas hoje estão ali a oeste da Turquia. Várias dessas cidades ainda existem com outros nomes, claro, e estão presentes lá os vestígios arqueológicos dessas cidades, que em sua grande maioria eram cidades muito prósperas, eram cidades que estavam justamente eram litorâneas ou eram próximas do litoral. Era uma região de muita riqueza, de importância política e estratégica para todos os impérios que passaram por ali. Naquela época era o Império Romano que dominava sobre aquela região, certo? E que por isso, justamente por isso, a igreja ela era também atingida por essa conjuntura, uma conjuntura espiritual, mas que é uma conjuntura também política e econômica daquela época. E a gente precisa sempre compreender, né, os textos bíblicos à luz de toda a conjuntura social, econômica, histórica dos momentos em que ocorreram todos aqueles eventos, e nesse caso o evento, a escrita da carta do Apocalipse àquelas igrejas, e que se aplica muito bem a muitas coisas do nosso mundo de hoje. Tá? Então, a grande reflexão que a lição procura nos trazer é se nós estamos ou não preparados para a segunda vinda de Cristo. Tá? Eu estou pegando aqui uma pescazinha a partir dos slides, o computador está aqui na minha frente, tá certo? E a gente precisa compreender essa conjuntura, compreender que precisamos estar preparados, e nós precisamos, a partir disso, adorar ao Senhor Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele fez e o que Ele ainda fará por nós. Essencialmente, é essa a mensagem que nos é trazida, né, durante todo o Apocalipse, e especialmente nessa introdução. Então nós já falamos, né, qual o objetivo, nós já falamos quem foi que escreveu, a conjuntura histórica da época e, claro, aquilo que a gente quer durante toda a leitura do Apocalipse. E a gente, lembrando, do Apocalipse fala a respeito de uma revelação, mas nem sempre revelação em si só, que fala de coisas que ainda vão acontecer. Tanto que nos textos que a gente vai acabar, né, vendo durante esse nosso período, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai relembrar coisas da própria história daquele povo. Então o Apocalipse não é somente uma coisa de coisas futuras que vão acontecer. Tanto que está no próprio texto aqui, que o Senhor Jesus fala de coisas, né, diz que vai falar de coisas que aconteceram, coisas que estão, coisas que estão por vir. Tá? Então é justamente isso, né? A gente está iniciando esse nosso período aí, né, de contenção, e a gente vai sempre resguardar e sempre deixar claro que a leitura da carta do Apocalipse é uma bem-aventurança. Nós precisamos nos sentir bem-aventurados pela possibilidade, pelo privilégio de termos contato com essa carta. E fica aqui algumas perguntas. Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Você está realmente disposto a conhecer aquilo que está destinado, aquilo que está preparado para nós? Você já pensou em tudo que o Senhor Jesus representa, em tudo que Ele já fez e ainda fará por você? E fica aqui o nosso desejo é que você adore a Cristo pelo que Ele é, por tudo que Ele fez e tudo que Ele ainda fará por nós, certo? Aqui, a título de conclusão, deixa eu seguir aqui, tá? Nós vamos deixar aqui um resumozinho. O primeiro capítulo consiste na introdução do livro de Apocalipse. Nesse capítulo fica claro que o livro se trata de uma revelação dada por Cristo, explica como foi escrito, e ele prepara o seu leitor numa perspectiva mais imediata para os capítulos seguintes. Vão ser os capítulos 2 e 3, em que João vai escrever as cartas destinadas às igrejas, né, aquilo que Cristo mandou que João fizesse. Tá? Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe em todo o tempo, que tenha misericórdia das nossas vidas e que tenha misericórdia também do nosso povo.
tá? Encerre esse período com uma pequena oração e se coloque diante de Jesus para tudo aquilo e todas as maravilhas que Ele deseja fazer a partir da minha vida e da sua e da vida da igreja como um todo. Que Deus nos abençoe.